Oi, pessoal! Vamos abordar aqui alguns exercícios sobre a classificação de sistemas e o estudo das operações elementares, ferramenta necessária para resolvermos os sistemas lineares. Vamos iniciar classificando quando um sistema é consistente determinado, consistente indeterminado ou inconsistente. Estudaremos inicialmente os sistemas de ordem 2 por 2, aqueles que possuem duas equações e duas variáveis. No ensino médio, você estudou que as equações que compõem esse sistema representam retas no plano. Assim, verificar se esses sistemas de ordem 2 por 2 possuem solução significa determinar se essas retas possuem ponto de interseção, ou seja, pares x e y que pertençam às duas retas. Podemos fazer isso de duas formas, representando graficamente as duas retas ou analisando seu coeficiente angular. Há três possibilidades. As retas podem ser concorrentes. Nesse caso, seus coeficientes angulares são diferentes. Assim, há um único ponto de interseção entre as retas. O sistema é chamado de consistente determinado, tem uma única solução. As retas podem ser coincidentes. Nesse caso, possuem a mesma equação. Há então infinitos pontos de interseção. O sistema é chamado consistente indeterminado. Há infinitas soluções. E as retas podem ser paralelas. Nesse caso, os coeficientes angulares são iguais. Não há ponto de interseção entre as retas. O sistema é chamado de inconsistente, não tem solução. Vamos usar, então, essas ideias para resolver esse exercício. Para melhor identificarmos os coeficientes da reta, vamos reescrever cada equação na forma y igual mx mais b, mais utilizada por vocês no ensino médio ao estudar a função linear. Nessa equação, m é o coeficiente angular e indica a inclinação da reta. B é o coeficiente linear e indica o valor onde a reta intercepta o eixo y. Na primeira equação, temos x mais y igual a 2. Reescrevendo-a, obtemos y igual menos x mais 2. Assim, o coeficiente angular dessa reta é menos 1. Da segunda equação, temos x mais y igual a 1, que nos dá y igual menos x mais 1, e o coeficiente angular é menos 1. Como os dois coeficientes angulares são iguais, as retas são paralelas, logo não possuem ponto de interseção, conforme podemos observar no gráfico. Então, o sistema é inconsistente. Para construir o gráfico da reta, você pode iniciar marcando o coeficiente linear no eixo y. Por exemplo, na primeira reta, o coeficiente linear é 2. Veja que a reta em azul passa em y igual a 2. A segunda reta tem coeficiente linear 1. Veja que ela passa em y igual a 1. Calcule agora outro ponto da reta. No lugar do y, coloque 0. Assim, você obterá o valor onde a reta intercepta o eixo x. Veja na primeira reta. Colocando y igual a 0, obtemos x igual a 2. A reta azul passa em x igual a 2. Ligando esses dois pontos, obtemos o gráfico dessa reta. Da mesma forma, na segunda equação, colocando y igual a 0, obtemos x igual a 1. Marcamos x igual a 1 e ligamos com y igual a 1, obtendo o gráfico da segunda equação, que é a reta em vermelho. Fazendo a mesma análise para esse outro sistema, observamos que reescrevendo a primeira equação, identificamos que o número que multiplica x é menos 1. Então, esse é o coeficiente angular da primeira reta. Na segunda equação, identificamos que o número que multiplica x é 1. Logo, o coeficiente angular é 1. Como os dois coeficientes angulares são diferentes, as retas são concorrentes. Logo, possuem um ponto de intersecção, conforme podemos observar no gráfico.
Então, o sistema é consistente determinado. Nesse terceiro sistema, obtemos que a primeira equação x mais y igual a 2 pode ser reescrita como y igual menos x mais 2. Já a segunda equação, menos x menos y igual a menos 2, pode ser reescrita como y igual menos x mais 2. Como obtivemos as mesmas equações, as retas são coincidentes, logo possuem infinitos pontos de interseção, conforme podemos observar graficamente. Então, o sistema é consistente e indeterminado. De forma geral, um sistema de ordem m por n qualquer sempre será um desses três tipos estudados. Passemos agora a trabalhar com a matriz ampliada de um sistema e com as operações elementares para encontrar a solução dos sistemas lineares. O procedimento que iremos seguir consiste em escrever a matriz ampliada que representa o sistema, aplicar várias operações elementares até obter uma matriz mais simples, que consiste em ter vários elementos zero, reescrever as equações resultantes e realizar substituições para ir encontrando o valor de todas as variáveis. Este é um sistema que tem 3 equações e 3 variáveis, então é de ordem 3 por 3. Para escrevermos a matriz ampliada, identificamos os coeficientes e o termo independente de cada equação. Na primeira linha, colocaremos os valores dos escalares da primeira equação, que são 2, 4, 6 e 10. Eles formam a primeira linha. A linha vertical entre os coeficientes e o termo independente é opcional. Da segunda equação, obtemos os elementos 2, 5, 4 e 4, que formarão a segunda linha da matriz. Na terceira linha, colocaremos os coeficientes e termo independente da terceira equação, que são 1, menos 3, menos 2 e 5, formando assim a matriz ampliada do sistema. Agora, nessa matriz, aplicaremos as operações elementares. Note que aqui, nesse exercício, elas já foram indicadas. Procure perceber que as operações indicadas são construídas de forma a zerar alguns elementos dentro da matriz. A primeira operação que iremos realizar é L2 menos L1. Significa que a primeira linha indicada, a linha 2, será substituída pelo resultado de subtrairmos os seus elementos com os elementos da linha 1. Como essa operação altera somente a linha 2, já podemos copiar os elementos da linha 1 e da linha 3. Para realizar a operação sugerida, você pode utilizar uma folha de rascunho. Como queremos calcular L2 menos L1, iniciamos copiando na primeira linha todos os elementos da linha 2, que são 2, 5, 4 e 4. Na linha de baixo, colocaremos menos L1, que é o segundo termo que aparece na operação. Nessa linha, colocaremos então todos os elementos da linha 1, mas multiplicados por menos 1, ficando então menos 2, menos 4, menos 6 e menos 10. Agora, somamos termo a termo. 2 menos 2 é igual a 0, 5 menos 4 é igual a 1, 4 menos 6 é igual a menos 2 e 4 menos 10 é igual a menos 6. Esse resultado escrevemos na linha 2. Com essa operação, já zeramos um elemento na primeira coluna. A próxima operação é L3 permuta com L1. Significa que vamos trocar a posição dos elementos dessas linhas. Os elementos que estão na primeira linha escreveremos na terceira e vice-versa. A partir dessa matriz, continuamos aplicando as próximas operações elementares. Calcularemos L3 menos 2L1. Significa que a linha 3 será substituída, então já podemos escrever uma nova matriz, mantendo os elementos da linha 1 e da linha 2. No rascunho, calculamos L3 menos 2L1.
colocando acima todos os elementos da linha 3, que são 2, 4, 6 e 10. Abaixo colocaremos menos 2L1, ou seja, toda a linha 1 multiplicada por menos 2. Observem que a linha 1, por ter o número 1 como primeiro elemento, facilita a construção da operação elementar que iremos usar para zerar o número 2, pois basta multiplicar esta linha pelo número oposto, que é menos 2. Multiplicando a linha 1 por menos 2, obtemos menos 2, 6, 4 e menos 10. Somando termo a termo, obtemos 0, 10, 10, 0, que forma a nova linha da matriz ampliada. A próxima operação será L3 menos 10L2. Assim, mantemos a primeira e a segunda linha e no rascunho colocamos todos os elementos da linha 3, todos os elementos da linha 2 multiplicados por menos 10 e somamos, obtendo 0, 0, 30 e 60, que formarão a nova linha na matriz. Obtida uma matriz mais simples, com maior número de zeros que a do início, reescrevemos as equações que a matriz representa para calcular então a solução. Da terceira linha, obtemos 0 vezes x1 mais 0 vezes x2 mais 30 vezes o x3, que é igual a 60, que escrevemos 30 vezes o x3 igual a 60. Dividindo toda a equação por 30, obtemos que x3 é igual a 2. Da segunda linha, obtemos 0 vezes o x1 mais 1 vezes o x2 menos 2 vezes x3 é igual a menos 6, que escrevemos x2 menos 2x3 igual a menos 6. Como já temos o valor de x3, que é 2, substituímos nessa equação, calculamos a multiplicação e a soma, obtendo que x2 é igual a menos 2. Da primeira linha, obtemos x1 menos 3x2 menos 2x3 igual a 5. Substituindo x2 e x3 pelos valores já calculados e resolvendo as operações, obtemos que x1 igual a 3. Temos então que o conjunto solução é formado por uma tripla ordenada, onde x é 3, y é menos 2 e z é menos 2. Nesse próximo sistema, temos 3 equações e 2 variáveis, então é de ordem 3 por 2. Observamos que na primeira equação temos 1 vezes o x mais 0 vezes o y igual a 1. Então, na matriz ampliada, teremos 1, 0 e 1 como primeira linha. A segunda linha é formada pelos números 4, menos 1 e 4, que corresponde ao coeficiente de x, coeficiente de y e termo independente. Na terceira equação, os termos não estão ordenados, mas ao escrevê-los na matriz, precisamos manter a ordem adotada, desde a primeira linha. Primeiro o coeficiente de x, então escrevemos primeiro o menos 3, depois o coeficiente de y, escrevemos então 4, e por último o termo independente menos 1. Montada a matriz, aplicaremos a operação L3 mais 3 vezes L1. Mantemos a primeira linha e a segunda. No rascunho, escrevemos os elementos da linha 3 e abaixo os elementos da linha 1 multiplicados por 3. Na próxima operação, mantemos a linha 1 e a linha 3 e substituímos a linha 2 pelo resultado da soma dos elementos da linha 2 com os elementos da linha 1 multiplicados por menos 4. Obtida uma matriz mais simples, resolvemos as equações resultantes. Da terceira linha, obtemos que 4 vezes o y igual a 2, que simplificando nos dá y igual a 1 meio. Da segunda linha, obtemos menos y igual a 0, que nos dá y igual a 0. Como obtivemos valores diferentes para a mesma variável y, concluímos que o sistema não tem solução. O sistema é inconsistente.
Nesse último exercício, o sistema tem 3 equações e 3 variáveis, é de ordem 3 por 3. Aqui, novamente, queremos destacar a importância de observar a ordem dos coeficientes a serem escritos na matriz ampliada. Na primeira equação, temos x mais y mais z igual a 1, e escrevemos na matriz ampliada 1, 1 e 1 na primeira linha. Na segunda linha, vamos manter a mesma ordem, coeficiente de x, depois de y, depois de z e termo independente. Então, temos que escrever primeiro o 2, que é o coeficiente de x, depois o 1, menos 1 e 9. Na terceira linha, ficará 1, menos 2, que é o coeficiente de y, 2 e 2. Ao aplicarmos as seguintes operações elementares, observem que as duas primeiras foram utilizadas para zerar os elementos da primeira coluna que estavam abaixo do 1. Ter o 1 como primeiro elemento dessa coluna facilitou bastante a construção da operação elementar que anularia os elementos abaixo. Percebem de que forma? Notem que o elemento a anular na segunda linha é 2. Então, a linha 1 foi multiplicada pelo oposto dele, por menos 2. Ficou L2 menos 2 vezes o L1. Na terceira linha, o elemento a zerar é 1. Então, a linha 1 foi multiplicada pelo oposto dele, menos 1, ficando L3 menos L1. A operação menos L2 foi utilizada com o objetivo de deixar 1 o primeiro elemento não nulo dessa linha, com a finalidade de facilitar o próximo cálculo, que é zerar o elemento abaixo dele. Notem que o elemento da terceira linha zerar é menos 3. Então, multiplicamos a linha 2 por 3, o oposto dele, ficando L3 mais 3 L2. A última operação, L3 dividido por 10, teve o objetivo de obtermos 1 nessa terceira coluna. Obtida a matriz na forma mais simples, vamos proceder como anteriormente, resolvendo as equações resultantes, começando da terceira equação, de onde encontramos z igual a menos 2. Escrevendo a segunda equação e substituindo z, obtemos y igual a menos 1. Agora, escrevendo a primeira equação e substituindo y e z, obtemos x igual a 4. O conjunto solução é formado, então, por uma única tripla ordenada, onde x é 4, y é 1 e z é menos 2. Esperamos que, através da resolução desses exercícios, vocês tenham entendido o procedimento utilizado para resolver os sistemas lineares apresentados, identificando quando ele é consistente determinado, consistente indeterminado ou inconsistente. Continuem estudando e revisando esses conceitos para uma boa aprendizagem. Bom estudo!